Oi, Lucas, deixa eu ver sua cara, tô com saudade de você. Oi, Tati. Eu estou muito feio no momento. Oh, meu Deus, o conceito de beleza não é o mais importante nesse É momento. padrão aqui, Tati. Tem que ser, tem um conceito assim, é muito forte de beleza. Ah, Entra no meu Instagram, vê minhas fotos, aí você mata a saudade. Aí eu tô lá, eu tô... mas isso eu vejo, todo dia que eu vejo Instagram, eu vejo, mas eu tô querendo ver você com a boca mexendo, falando, assim, ó, Tá oi. bom, deixa eu aparecer aqui. Ah, Tati. Eu tô de pijama, ó. Não, não tem nada de feio. Aí, que Tati, saudade que eu tava de Ah, ver acordei sim, você. agora. A Lucas. cara Tá feia. horroroso. Pode fechar essa câmera aí. Invejoso. Brincadeira. Josué não ajuda. A autoestima é Ô, boa. vocês vê a cara que eu acordei hoje. Com esse cabelo todo pra cima. Parecendo um Mudou Uma chifre agora. de veado. cacatua. Nossa, tava triste. Mas foi assim mesmo. Ok, voltou todo mundo rapidinho? Vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando, nós vamos criar uma estratégia para vocês fazerem essa observação, nem que seja remota, para uma forma de ter acesso a essas, porque o Cássio está vendo lá no dia a dia como que é o sufoco da mãe dele, né? É, E, outra pessoa. Tati, também, Oi. também a diretora do Delta, tipo, ela é minha vizinha, ela mora na frente da minha casa. Aí, se quiser também, eu posso ver com ela, que caso precisar de alguma coisa, Vem cá. precisar. Tá bom. A pessoa foi uniforme para assistir a live. Agora, fica em pé, porque não dá para ver seu uniforme. Aí, pronto. Daqui a pouco vai Que começar a sua fofo. live? 10 horas? Você Como, vai. como é que vai ser seu Theo, comportamento? Theo, você vai arriscar alguém hoje, Theo? Como que ele sabe que você tá rabiscando a tela? A cara dele, né? A mamãe comentou assim por alto. Assim por alto, né? Tadinho. Mas isso devia ser um segredo. Desculpa, não sabia que era segredo. Ô, gente, desculpa, Tati. Ô, Alisson, você é foda, hein, cara? Nossa senhora. Eu estraguei o esquema do Theo. Ele já saiu, pode ficar de boa. Bom, Cássio, se você acha que é possível, então, falar com a diretora para outras pessoas assistirem. Como é que você estava falando? Desculpa. Tipo, se quiser, eu posso falar com a diretora de lá, que ela é minha vizinha, né? Amiga da Uhum. minha mãe, aí eu posso ver se consigo pra gente, tipo, ver se tipo, divide, tipo, de aluno por turma, não sei, sabe? Pra ir ver. Tá, a gente pode verificar. Outra possibilidade que eu penso também seria a gente convidar, você convidar sua mãe ou a diretora para ela participar de uma live com a gente, para a gente conversar com ela contar como que está sendo essa experiência, né? Ou ela ou outras professoras. Eu acho que seria legal também, uma forma da gente conhecer o trabalho de professoras de ensino fundamental nesse período que a gente está passando. Depois a gente troca uma ideia, tá? Beleza. Quais são os outros comportamentos que vocês citaram e que não seria importante, não seria interessante como estagiário vocês fazerem? Apontar erros. Quando você disse apontar erros, Ana Luísa, eu vou mais além. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como nós vamos observar, mesmo que seja um estágio de observação, a gente não pode entrar com cara de Anvisa, sabe? Aquela cara de quem vai punir. Ah, aquele negócio ali, ó lá, tem teia de aranha. E aí, olha, você viu o jeito que a professora está sentada? Então, esse comportamento de prancheta e observador fica assim com aquela cara de quem está vigiando, de quem. Ou se não, cuidado com o comportamento entre vocês, em algum momento da vida de vocês, profissional ou de estudante, que vocês estiverem em uma instituição, seja uma escola, numa empresa, dois estagiários juntos. De repente, vocês trocam uma ideia assim, ó, e conversa e ri. Vocês estão contando da história da professora que falou do filho dela que fez uma coisa errada e começaram a rir.
Mas, na verdade, quem está aqui de frente está achando que vocês estão desdenhando dela, que vocês estão rindo dela. Então, tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o olhar. Deixa eu tirar o óculos, porque essa lente aqui, às vezes não dá para vocês verem meu olho. Cuidado com o olhar na hora de observar. Às vezes tem gente que fica parado, só observando, não está comentando nada, mas só com aquele olho de câmera. Sabe aquele olhar que fica assim, olhando a pessoa de cima e embaixo? Você está na sala do diretor e fica assim, ó, observando as estantes, observando a mesa. Esse tipo de olhar que delata um olhar observador, ele pode ser negativo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse comportamento de avaliador. Quando for observar, observem com discrição. Tem que ser muito discreto na maneira de observar, qualquer ambiente que vocês estiverem, tá? Apontar erros muito menos, né? Foi o que a Ana Luísa colocou. Nós não estamos mesmo se for formado, um psicólogo na escola, ele não deve estar lá para apontar um erro ou para impor as suas ideias, como foi uma outra fala. Nós não devemos fazer isso, nós devemos nos integrar na equipe e, na medida do possível, nos fazer parte daquele time. E nessa conquista, eu vou conseguir fazer com que o outro me ouça de uma forma mais amigável. Nada imposto, nada goela abaixo, porque senão isso pode ser negativo. Interferir e dar opinião, muito menos, a não ser que alguém peça, tá? É incrível, em alguns lugares tem que fazer o estágio com jaleco. Não é obrigatório no estágio escolar, mas em alguns estágios o uso do jaleco é obrigatório. E, gente, vocês vão perceber, vestir um jaleco fica com cara de doutor. A comunidade, a população em geral, vê o jaleco como uma representação social de pessoa que é dona do conhecimento. Então é incrível, você vestir um jaleco e tá numa escola, vão te perguntar assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu de eu estar com os meus estagiários sem jaleco na sala dos professores, esperando o intervalo passar para a gente voltar a observar a sala de aula. E a professora fala assim, vocês são lá da psicologia, né? Somos. Então, deixa eu perguntar uma coisa com vocês. Meu filho, ele está com um comportamento assim, 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 começa a consulta grátis, 0800 ali na sala dos professores. O que eu faço? Vocês acham que eu levo no psiquiatra, que eu levo no psicólogo? Vocês sabem de um lugar que atende de graça? E aí, por quê? Porque a gente está como detentor do saber, a gente está se apresentando como psicólogo, vocês estão em formação, eles não escutam essa parte não. Eles só escutam que vocês são da psicologia, não escutam que vocês não são formados não. Então, cuidado, sempre que possível vocês falam, olha, eu estou apenas no 4º período, eu ainda não tenho condições de te dar essa resposta. Não se constrange, gente. Não fica constrangido de não saber ou de não poder dar uma resposta de intervenção. Sejam humildes, sinceros, transparentes com a sua profissão e falam, olha, eu ainda estou em formação. Eu tenho algumas ideias a respeito desse assunto. Eu já estudei um pouquinho sobre isso, mas eu não tenho informação suficiente para dar essas respostas que a senhora deseja. Ah, porque fulaninho tá assim, assim, será que ele é autista? Eu sei que vocês já fizeram psicologia do desenvolvimento. Alguns já participaram de palestras sobre o TEA. Mas isso é suficiente para você fazer um diagnóstico? Sem ver uma criança? Só porque a pessoa te fala alguns sintomas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Na hora de interferir, na hora de dar uma opinião. A respeito da merenda, que vocês ficaram tão, e do lanche, que vocês ficaram tão bravo comigo. Olha, gente, eu acompanhei um grupo uma vez de estagiários, não do curso de psicologia, do curso de odontologia. Por isso que eu falo para os meus estagiários levar a garrafinha de água. Até a água não é para pedir na escola. Sabe por quê? Uma vez eu fui com os meus estagiários fazer uma ação de educação de saúde bucal numa escola. Quando eu vi, a minha aluna estava dentro da cozinha, da copa-cozinha da escola, abrindo a geladeira para pegar água. Tia, pegar uma água aqui, falou assim para a senhora da cozinha e entrou e abriu a geladeira.
eu queria enforcar a menina, arrastar ela para fora da escola, sabe? Assim, eu pensei, meu Deus, é a primeira vez que a gente vem na escola. Como assim, tia, vou pegar uma água aqui, vai entrando como se fosse a casa da mãe Joana, abrindo a geladeira. Leva a sua água da sua casa. Agora eu sou desse jeito. Não pede água no estágio. Entendeu? Chegou na sala dos professores, tem meia dúzia de bolacha, meia dúzia de pão de queijo que uma professora levou para dividir o lanche dela com os outros. Aí entra os estagiários, 5. E eu, professora, na sala dos professores, para conversar, para esperar o recreio passar. Aí eles educadamente vão falar assim: aceita o pão de queijo? Gente, faz uma continha rápida. São 5 professoras, são 6 pão de queijo. Vocês vão aceitar? Por educação tem que aceitar, não? Não! Olha o Josué falando que vai aceitar. Eu Se levo tiver café, se tiver café, não adianta não, Tati, vou aceitar sim. o café, tudo Obrigado. bem, porque a garrafa tá cheia, mas o pão de queijo não, gente. Tá? Próxima vez a gente leva pão de queijo para as professoras, a gente come todo mundo. Mas assim, a gente fica brincando, mas eu sei que vocês são pessoas de bom senso e não vão me passar vergonha em nenhuma instituição que vocês forem, porque essa vergonha que eu passei com essa aluna, misericórdia, eu queria arrastar ela lá para fora. Como assim? Eu não abro a geladeira na casa de uma pessoa que eu vou a primeira vez e já vou entrando para cozinhar fora e vou falando, onde que tem uma água gelada? Não, você quer uma água gelada para o seu estágio? Você leva a sua garrafinha, você leva... Gente, a gente fica na escola 1 hora. Onde que fica o banheiro? Ah, pelo amor de Deus, não dá conta de segurar um xixi por 1 hora, não. Tem que usar o banheiro da escola também? Poxa, professora, é proibido usar o banheiro? Não, não é proibido usar o banheiro. Mas se a gente puder ir, passar o mais discreto possível pela instituição, seja escola, seja empresa, seja hospital, se a gente puder passar e ninguém ter o que reclamar da gente, esse estágio foi bom. Esse comportamento foi o correto. Porque ninguém teve que reclamar. Porque se você passou e falou, alguém chegou depois para outra pessoa e falou assim, que esse estagiário de psicologia vem aqui só para fazer piseiro no banheiro, tinha acabado de lavar, entra lá, suja tudo. Eu quero morrer. Não fui eu que orientei esses estagiários, não. Tati, Oi. eu lembro que no meu curso passado, que a gente ia fazer estágio, os professores orientavam a gente a não levar, tipo assim, nada. Porque, principalmente com crianças, se você tá lá comendo uma maçã, eles vão te pedir um pedaço. Aí não tem como você falar, não. Você tem que dar, entendeu? Aí eles falam, olha, se possível, não leve nada. Olha, eu não leve nada. Nada, nada, nada. Até bolsa. Leva, assim, o celular no bolso. Se puder largar o celular dentro da bolsa, no carro, no estacionamento, no armário. Por quê? Porque um estagiário da medicina levou um iPad para anotar, para tirar foto. E numa visita domiciliar, ele esqueceu o iPad dele na casa, numa das casas que foi. Quando a gente foi conversar com a gente, não, quando a professora foi conversar com a agente comunitária, ela falou: eu sinto muito, nós não vamos pedir nada para ninguém, porque eles se sentem super ofendidos. Você perdeu, você esqueceu, você perdeu. Você não sabe nem em que casa que foi, agora a gente vai ficar passando de casa em casa perguntando. Ninguém vai dizer que foi aqui, tá aqui seu tablet. Se a pessoa for honesta, gente, ela vai levar lá no postinho de saúde. Ó, o estagiário foi lá em casa e esqueceu. Mas se já tem 1, 2 dias e ele não apareceu, adeus, não vai achar mais. É mesmo, Rafaela. Até brilho labial, até batom, se a gente passar, eles querem... Gente, criança é assim, você pingou colírio, eles querem uma gotinha. Qualquer coisa. Então, a gente tem que ir de mãos vazias, uma caneta e um papel, ou o material que for ser utilizado naquele dia. Não tem que levar alguma coisa que vai levantar a atenção, chamar a atenção, ou dar vontade na criança, ou, muito menos, passar vergonha na professora de estágio. Então, por isso que não pode lanchar, por isso que não pode merendar. A tia da merenda vai fazer aquela merenda cheirosa, aquele arroz com carne de sol, 10 horas da manhã, nossa, não dou conta não. Mas os meninos comem com a boca tão boa e os estagiários ficam assim, ô professora, ela chamou a gente
Gente, merenda escolar é tributo municipal ou estadual. É verba que vem contadinha, não é para lanchar, não. É das crianças a merenda escolar. O Josué emburrou, chega sumiu depois que eu falei com o Paulo. Entendido? Quais são os comportamentos? Por que que nós falamos dos comportamentos que não pode ter? Tudo fica invertido. Por que que não pode ter esses comportamentos? Para vocês terem ideia do que pode. Acho que o limite, sempre que ele existe, ele dá condições da gente trabalhar entendendo as regras. Ficou claro? Esse tipo de orientação a respeito do comportamento de um estagiário? Beleza, então já vai dar 10 horas, vocês devem ter outra aula agora, 10 horas, né? Então eu vou encerrar e encontro vocês na próxima semana. Não, essa semana ainda tem aula com vocês. Que dia? Sexta? Social, né? Sexta-feira. Então até sexta. Um beijão. Tchau, tchau.